Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast, onde a gente traz grandes profissionais da saúde que têm muito a compartilhar. E hoje tenho aqui a honra de receber a doutora Daniela Soares. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo contribuir um pouquinho para ajudar as pessoas a entenderem quais são as dificuldades e as dores que estão por trás da vida dela. E a doutora é terapeuta integrativa. A gente vai, inclusive, aprofundar nesse tema para a gente tirar alguns mitos, trazer uma clareza sobre essas especialidades, né, doutora? Então, até queria te convidar nesse primeiro momento a contar um pouquinho da sua jornada, de como que você e por que você escolheu a área da saúde, o que te chama a atenção, para a gente realmente ter esse olhar além do jaleco, esse olhar além da profissional que você é. Eu falo que tudo começa não só com uma vontade, mas com uma intenção. A minha formação de base é fisioterapia. Tenho uma formação há 30 anos já e sempre o movimento me inspirou. Então, o movimento para mim é vida. E se movimento é vida, ele te ajuda a levar a algo. Então, a gente fala dentro da formação que eu tenho que a gente não escolhe nem a profissão da gente por acaso. Tem algo na minha história que revela isso. As minhas próprias limitações e dificuldades de ir para a vida. Então, quando eu escolho uma área que eu vou ajudar outras pessoas a se movimentarem além do que ela precisa, eu estou me ajudando a me movimentar nas minhas áreas da vida também. E aí eu fui tentando fazer outras descobertas. Eu sempre trabalhei como físio, dei aula em 2 universidades aqui do Vale do Paraíba por mais de 10 anos. E eu sempre fiquei me questionando, por que o paciente não melhora ou ele melhora uma parte e ele sempre retorna precisando de várias sessões? E eu fiquei inquieta com isso, mas eu não fui buscar essa outra informação. Foi quando eu tive uma dor lombar muito grande, crônica, e eu não conseguia resolver o tratamento. E aí eu falei, tem algo mais aí. Uma fisioterapeuta com colegas fisioterapeutas, onde eu sentia somente um alívio. E eu sofri com essa dor por 10 anos. Foi aí que eu fiz uma formação que é um braço da fisioterapia, que é a microfisioterapia. Depois eu me formei em terapia manual evolutiva. E aí eu tive uma resposta muito boa em 2 sessões dessa resolução. Eu nunca mais tive dor lombar. Só que faltava um elo que justificasse o porquê daquela dor. Por que eu sofri por 10 anos e eu precisava fazer essa ligação de pontos? Foi quando eu entrei em contato com a leitura biológica, que são as 5 leis biológicas. E hoje eu tenho essa formação e eu consigo integrar todas as áreas. Só que nessa busca do autoconhecimento eu fiz curso de gestão de pessoas, eu sou Master Coach internacional, trabalho mais na área da saúde, né, o Health Coach. E eu fiz uma pós-graduação em neurociências para entender o circuito, né, cérebro, mente, emoções, e integrar o indivíduo como um todo. Então, de todas as ferramentas que eu trabalho hoje, eu me denomino terapeuta integrativa. Porque quando o paciente chega na minha frente, eu vou olhar para ele e não vou escolher uma técnica, eu vou ver o que é melhor para ele. Uma premissa que eu sempre tenho é, o paciente, o cliente, ele não é um mero receptor de técnicas. Eu preciso entender e olhar para a história dele, contexto de vida que ele está passando e determinar junto com ele a melhor técnica. E aí o paciente realmente ele melhora. Que incrível. E até pensando nisso, doutora, pensando nos perfis ali de pacientes que você tem algum que você mais gosta de trabalhar? Ou de repente ali algum que você mais se identifica por você em algum momento ter tido um problema que esse paciente manifesta? Existe um perfil que você gosta de atender? Eu tenho um dos meus mentores, né, da minha formação, ele usa uma frase que eu gosto muito, que é, a gente só leva o paciente da gente para onde a gente já foi. Então, eu tenho atendido muitos casos de dores crônicas, dores físicas. Então, isso ressona com a minha história de dor lombar crônica. Eu tinha enxaqueca também. Então, hoje eu entendo o porquê dessas dores se instalarem, qual era a raiz biológica ali dentro da minha história. Então, quando o paciente chega para mim, ele manda, né, tem um questionário, ele manda antes a sua queixa. E ele fala, eu falei, a grande maioria é dores crônicas, seguido de ansiedade, depressão. E hoje eu tenho atendido muito transição de carreira. Pessoas querendo fazer transição de carreira e aquela dificuldade do financeiro. Por que eu não consigo ir além? Por que eu não passo daquele ponto? Então, eu tenho, né, depois a gente fala um pouquinho das minhas mentorias e da minha formação com essa base em leis biológicas, principalmente, né? Eu desenvolvi um método
para que a gente consiga alcançar com mais objetividade e assertividade aquela busca que a pessoa me traz. Perfeito. E desses pontos que você trouxe, tem algum que é mais difícil de lidar? Algum que você lida com mais dificuldade? Esses extremos, assim. Por exemplo, vamos pensar na ansiedade. Para você, é algo que é de mais fácil resolução? Depende do paciente? Como que você vê nessa visão mais técnica? A gente sempre coloca a ansiedade como um monstro, né? Aquela coisa difícil. Para mim, hoje não é, porque hoje eu estudo a fundo as emoções. E eu me considero uma pessoa ansiosa, só que hoje eu entendo o que está por trás. A minha filha é ansiosa, meu marido que já faleceu era uma pessoa ansiosa, meu sogro, meu pai, minha mãe. Então, nós somos rodeados por pessoas ansiosas. E eu sempre quis entender, eu tinha essa inquietação de por que é que a pessoa tem esse comportamento. E quando a gente olha para a ansiedade e a pessoa entende que a ansiedade ela gera um medo fisiológico normal no seu comportamento e ela passa a entender conscientemente que aquilo é um mecanismo de proteção, inclusive, isso fica mais fácil de desmistificar. Ao passo que a ansiedade crônica, aquela que te deixa disfuncional, que te leva a uma paralisação de ações, essa a gente olha com outro cuidado. Então, existem técnicas para isso. E eu falo que o meu trabalho, ele é complementar às outras técnicas, né? Eu sempre encaminho pacientes para psicólogos, muitas vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, então, só que a gente consegue destravar o paciente para que ele consiga seguir para a vida. Então, a ansiedade, eu acho que hoje, no mundo, a gente tem visto casos cada vez mais, né, mais intensos, principalmente em crianças e adolescentes. Legal. A depressão vai por esse caminho? Você vê que é completamente oposto? Como que você vê? Se a gente for olhar dentro da raiz biológica, a depressão ela tem um outro pano de fundo. Quando a gente fala assim que a pessoa ela fica mais quieta, mais fechada, mais introspectiva, mais ali na conchinha dela, na casinha dela, é porque ela está evitando algo. Ou é um mecanismo que ela tem de defesa, de se defender da vida, ou é um mecanismo que ela tem para aproximar as pessoas. Então, depende da história. Quando a gente olha, cada paciente que me vem, se a gente colocar num combo só, depressão e todas as pessoas que têm esse diagnóstico de depressão, cada indivíduo é um construto biológico independente. Você é um, eu sou outro. Então, como a depressão se manifesta, ela vai variar muito de indivíduo para indivíduo, dependendo do contexto que ele viveu. E você me perguntou de um caso difícil. Eu atendi uma vez uma criança com diagnóstico de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E eu combinei com a mãe, falei, olha, se a gente não conseguir, na época eu estava começando com a leitura biológica e a gente foi para fazer a terapia manual evolutiva. Eu falei, se não der tempo da gente terminar a sessão, a gente termina no outro dia, porque era uma criança que realmente ela não parava. E para mim foi desafiador, assim, eu pré-julguei, inclusive até o meu tratamento. Eu falei, será que eu não vou conseguir? E eu comecei atendendo na maca, depois a criança estava no chão, a gente estava no chão, eu procurando os pontos no corpo, fazendo os desbloqueios. Aí a criança ia para a cadeira, ela ia para a mesa e desenhava, sentava no chão. Só que chegou um momento da terapia, mais ou menos no meio, que ela relaxou. Ela começou a contactuar. Uma criança de 9 anos, um menino, não me esqueço, é que eu não posso falar o nome. E ele relaxou, ele começou a contactuar. O olho da mãe escorria água. Então, assim, são técnicas que realmente elas destravam algo ali na história da pessoa. Então, para mim, ia ser um atendimento desafiador. E eu vi o resultado ali na prática e a gente conseguiu terminar a sessão com tempo ainda para eu conversar com a mãe, orientar a mãe, começar a perceber outras coisas na criança. Então, para mim, aquilo foi impactante, porque a cada atendimento que eu tenho no consultório, as pessoas mesmo relatam. Na hora, a gente vê a transformação ali na hora. Muitos choram, muitos têm sintomas fisiológicos ali na maca mesmo, ou na cadeira, então é muito bonito. Eu falo que hoje com esse entendimento e esse fechamento desse elo, hoje, para mim, a busca da melhora, não só da saúde física, mas da parte emocional e comportamental, não tem preço. Legal, você mencionou, né, o caso de uma criança. Para você, tem uma idade correta para começar um tipo de tratamento? Tem que esperar o problema chegar? Como que você vê essa parte mais técnica do momento de início?
Não, eu costumo dividir a minha terapia em duas grandes áreas. Uma que é desde lá do pré-gestacional, você tem o desejo de você engravidar, né? A gestação todinha, a infância, a adolescência, até 24 anos de idade. De 25 em diante é outra história, já é um indivíduo adulto. Por quê? Hoje a neurociência, a gente sabe que o cérebro, para ele estar completamente pronto e maduro, é em torno dos 24 anos de idade. Então, a gente tem aqui algumas janelas de oportunidade para uma intervenção melhor, para que esse adulto ali, depois dos 25, seja um adulto funcional. Então, se eu olho para essa janela, que é ali, né? Eu sempre falo que o ideal seria a gente se preparar para ter o bebê. A gente se preparar para gestar. Não só a mãe, o pai também. Porque a gente vai carregar memórias e marcações celulares no seu gameta e no gameta da sua esposa. E a hora que vocês tiverem, né, a formação ali do feto, ele vai receber não só a carga genética, mas tudo que vocês vivenciaram durante a maturação desses gametas. Então, existem essas janelas de oportunidade de intervenções, porque o cérebro está em formação. E a outra grande área é depois dos 25 anos de idade. Então, se a gente tivesse que fazer uma escolha, né? É preferível que a gente comece lá de trás. Mas se a gente chega aqui no hoje, tem jeito, tem como resolver? Tem, e muito. Eu falo que a gente só para de se movimentar, né? Que o movimento é o que dá ação, esse movimento de cura e de mudança, quando a gente cerra os olhos e aí a vida acabou. Mas enquanto você tiver pulsão de vida em você e estiver bem, a gente consegue fazer e resolver qualquer encrenca. No fim das contas, sempre há tempo, de alguma forma. Sim. Maravilha. E tem algum caso, na sua visão, que é difícil de reverter, que já aconteceu de não dar certo? Ou você acha que realmente quem está disposto a virar o jogo é possível? Então, o que a gente faz, eu vou dar o exemplo da terapia manual evolutiva e da micro, né? Que eu preciso atender a pessoa presencialmente, eu preciso tocar no corpo. É uma terapia de toque sutil. E ali eu preciso observar as reações. Então, é o corpo que vem buscar essa retroação. Então, assim, não é minha mão que cura. Eu sinto a perda de vitalidade ali no tecido e o tecido interage comigo. Então, quando acaba a sessão, eu sempre explico para o paciente, aguarde a recuperação, aguarde o seu corpo buscar essas informações. É como se, um exemplo que hoje é fácil das pessoas entenderem, inclusive criança, é como se a gente estivesse tirando a pessoa da tomada e reiniciando de novo. Sabe quando você não sabe como limpar o sistema e reiniciar o sistema? Você tira da tomada e coloca. Então, a gente faz uma atualização do software da pessoa. Essa é a explicação mais fácil dentro da terapia manual evolutiva e da microfisioterapia. A gente precisa dar esse reset. E aí, a gente precisa dar um tempo para esse corpo se recuperar. E isso pode levar horas, pode levar dias ou até semanas. A minha dor lombar, em 31 dias, ela desapareceu. Eu nunca mais tive. Quando eu percebo que ali vai tender a uma dor, eu já sei o gatilho, eu já sei o que eu estou vivendo na minha história que justifica talvez aquela dor. Mas do jeito que eu ficava, eu nunca mais eu tive. E dentro da leitura biológica, a gente fala assim, quando a pessoa vem, aquele que vem desacreditado, que muitas vezes eles falam, Dani, mas você vai adivinhar? Vai ser só uma conversa, na conversa você vai saber o que eu tenho? Não é só a conversa, é uma ferramenta que ela é direcionada para esse problema. Então, a pessoa ela tem que estar aberta, receptiva para ela entender. Só que a gente vai buscar ali no inconsciente quais os mecanismos de sobrevivência que o cérebro dela lançou mão desde bem lá de trás para trazer ela aqui no hoje, que faz ela não ir para a vida, que faz ela viver em ciclos, para ela viver estagnada, congelada, paralisada. Então, as técnicas, elas se somam e se complementam. Tem pacientes que vêm só para fazer um tipo de atendimento, mas eu gosto muito de fazer a leitura biológica, em seguida eu faço a terapia manual ou a microfisioterapia, que é para encerrar o programa. Mas tem pacientes que vêm ou para uma técnica ou para outra técnica. Perfeito, é bem personalizado no fim das contas, né? Você falou uma coisa sobre a utilidade, né, do problema ali. O que você quer dizer com isso? No sentido de, é consciente, não é consciente? Como que isso funciona na prática, se é que você pode dar um exemplo? Geralmente é inconsciente. A pessoa ela está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e ela
ela sabe que ela tem a dor, mas ela não entende o porquê que ela está tendo aquela dor. Então, a gente fala que toda dor, toda dificuldade, ela é uma oportunidade de você olhar para a tua história. É a chance que a vida está te dando para você olhar que algo não está indo bem, que algo precisa ser corrigido. Então, você não fica doente do nada. Você não tem um desconforto do nada. É algo, é o teu corpo, como se fosse um mensageiro, cheio de bandeirinhas de alerta, dizendo para você, olha para isso. Eu tô te mostrando de novo essa dor lombar. Você não tá vendo? E te dá a dor de novo, e te dá a dor de novo. Enquanto você não tirar essas camadas e realmente entender o que é que está acontecendo na tua história, você não vai melhorar. Então, a dor é uma oportunidade para você olhar o que está acontecendo na sua vida. Perfeito, perfeito. Teve algum caso, doutora, que com uma sessão, assim, mudou drasticamente? A maioria é uma sessão. Sério? Uma sessão? A maioria é uma sessão. Os pacientes retornam, assim, dentro da micro e da terapia manual, a gente sempre fala que tem que se respeitar no mínimo 45 dias. Eu gosto de esperar 2 meses. E eu não falo para a pessoa, olha, você tem que voltar daqui 2 meses. Observa o seu corpo. Se você estiver bem, se você estiver conseguindo fazer seus movimentos, você volta quando você julgar necessário. Em casos mais extremos, casos de abuso, já peguei casos de abuso, casos de assalto, cárcere privado, aí sim eu fiz num intervalo um pouco menor, e aí eu utilizei, né, no consultório eu tenho muitos equipamentos de fotobiomodulação para regular o sistema nervoso autônomo, então eu associo outras técnicas para esses casos extremos. Quando não são casos extremos, eu deixo um espaço maior. Então, tem pacientes que voltam depois de 6 meses. Tem paciente que faz como se fosse uma manutenção uma vez por ano. E tem aquele que quer entender a fundo a tua própria história. Aí entra no meu programa de aprofundamento terapêutico. Aí ele faz uma sessão e a gente depois marca alguns encontros online para falar daquela temática. Aí sempre com as outras ferramentas, menos com a micro e a terapia manual, que eu preciso colocar a mão na pessoa para sentir onde está essa perda da vitalidade. Mas o restante a gente faz sempre online. Sempre online. Então hoje o seu foco está online. realmente em ajudar essas pessoas a se conhecerem, vamos colocar assim, porque através desse autoconhecimento elas podem ir mais longe, de certa forma, resolver problemas. Nesse sentido, doutora, pensando no que você consegue apoiar ali as pessoas que te acompanham, como que funciona para passar diretamente com você? É um atendimento individual? É algo em grupo? Como que é feito isso? Geralmente as pessoas vêm para o individual. E eu tenho observado um movimento inverso, um pouco do online. As pessoas estão voltando para o consultório. Então, elas agendam a sessão, entram em contato comigo pelo WhatsApp, ou alguns vêm pelo Instagram, né? E a gente agenda um horário. Se a pessoa está aqui na região, ela consegue ter acesso e vir ao consultório, a gente atende presencialmente. Se ela é de outro estado, como já aconteceu, já atende gente da Bahia, de Manaus. Então, isso é muito legal porque o online, ele aproxima as pessoas. Então, com as outras ferramentas, eu consigo atender de forma online. Então, a gente agenda, geralmente é uma sessão. O meu intervalo entre uma sessão e outra é de 2 horas, porque eu estou ali pro paciente. Tem casos que a gente consegue resolver assim em 1h30, mas eu sempre deixo esse intervalo para que o paciente venha tranquilo, sem chegar afobado e sem pressa para outro compromisso. E para que eu me prepare adequadamente para o próximo atendimento. Então, eu trabalho com uma sessão e se a pessoa quiser olhar a fundo a sua raiz, eu tenho o programa de aprofundamento terapêutico, que ela faz uma sessão e a gente agenda mais 4 encontros online, que podem ser quinzenais, podem ser semanais ou até mensais, para poder dar tempo da pessoa entender. Depende mais do estômago dela ali, de como ela lida. Perfeito. E para esse programa, qualquer um tá convidado? É para um grupo específico? Como que você faz esse filtro assim dos pacientes? Então, eu tenho atendido muitos individuais. A pessoa quer ser VIP, né? Ela quer aquele contato direto comigo. Mas eu atendo grupos também. Eu gosto dos grupos pequenos, de até 8 pessoas, máximo 10. Porque a gente consegue, eu falo assim, que o grupo fortalece. E quando a gente olha para as camadas biológicas, as biológicas e as 5 leis, a gente entende que nós todos vivenciamos os mesmos conflitos. A gente só tem um mais acima do que o outro, mas a gente oscila entre um conflito e outro. Então, quando a gente está tratando a gente está conseguindo ajudar o outro
ativa uma outra percepção da pessoa B, que pode ativar uma percepção da pessoa C, e quando a gente coloca isso na mesa, a gente compartilha. E eu acompanho em grupo também pelo WhatsApp, então eu tenho esse suporte também pelo WhatsApp. Então, o individual é bacana, tem aquela pessoa que é mais tímida e ela quer estar, né, exclusiva, mas tem aqueles que não se conhecem, mas entram num grupo. E isso gera também outras conexões de trabalho, conexões de amizade. Eu acho que isso enriquece também o grupo. Então, tem essas duas formas, ou no individual ou em grupo. Perfeito. E pensando em todo o seu trabalho, assim, são várias frentes, né? Eu acho que, inclusive, essas frentes somadas traz esse enriquecimento, né? Para poder chegar numa conclusão. Você trouxe aqui os seus livros, eu queria te perguntar o que eles significam para você, como que foi a história de cada um desses livros, o que te levou a ser uma autora best-seller, como você mesma trouxe. Conta pra gente. Gente, muito bacana essa história dos livros, né? Como eu falei, movimento. Eu gosto muito dessa palavra, que quando a gente fala de movimento, eu até subi um card hoje no Instagram sobre isso. Movimento é vida, né? E quando você tem alguma dor, eu coloco assim, dor física ou qualquer outra dificuldade que você tenha, que a gente traduz tudo num sintoma. Então, se você tem uma dor, a dor é movimento. Movimento, ele é vida. E a mudança só vai acontecer quando você começa a olhar para essa dor, para se pôr em movimento. E os livros, foi bem assim, eu recebi primeiro o convite desse aqui, né, o Tempo de Se Amar, e chegou para mim, eu falei, gente, o que é isso? Eu não escrevi um livro, aí eu fui pesquisar, né, a editora, para ver se era uma coisa confiável ou não, e era para falar de algum movimento na minha vida que me transformou. E eu falei, por que não? Fiz as mentorias da editora e eu escrevi o meu capítulo em um dia, de um dia para o outro. Porque eu estava contando aqui nesse livro a história da minha dor lombar. E essa dor lombar, ela me deixava estagnada em cima do muro. Aquela pessoa que eu começo o livro, não posso dar muito spoiler, né? Quem quiser vai adquirir o livro para tirar essa dúvida, que o que eu passei pode ser a tua dificuldade, inclusive. E eu era aquela pessoa estagnada em cima do muro, não sabia decidir para que lado eu ia na minha vida. Eu era muito boa em ajudar, em trabalhar. Se você precisasse da minha ajuda, vem aqui que eu ajudo, vem aqui que a gente faz. Mas na minha vida pessoal, eu não conseguia gerir a minha vida. Então, eu conto a história da minha dor lombar, da minha enxaqueca e como eu saí de cima desse muro. E isso me ajudou a descongelar para as outras áreas da minha vida. E quando a gente entregou esse livro, né, eu estava voltando de uma imersão na Bélgica e foi no mesmo dia do lançamento. E essa imersão na Bélgica mexeu muito comigo, que foi uma outra formação dentro das 5 leis biológicas. E eu só queria ir para casa e estar com as minhas filhas. Hoje eu entendo o porquê disso. Só que aí eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso colocar a minha experiência com essa ferramenta incrível, que são as 5 leis biológicas, numa forma que as outras pessoas tenham acesso. E como é um livro em coautoria, eu conversei com a editora, eu falei, por que a gente não desenvolve um nessa temática? Aí surgiu esse, não seja refém dos seus sintomas. E aqui tem uma abordagem de cada coautor colocando dificuldades de pacientes e colocando algumas dificuldades, algumas limitações na sua própria história. Então, a gente não pode, não deve ser refém dos nossos sintomas. A gente tem que olhar que tem sempre algo mais. E esse livro aqui, realmente, ele foi best-seller na editora. A gente ainda continua vendendo, continua alcançando aí outros espaços. E a proposta foi tão bacana que a editora falou, Dani, vamos fazer um segundo livro? O segundo livro, né, em coautoria, nessa mesma linha. E aí surgiu a história por trás dos sintomas. Então, é onde a gente busca essa raiz, né? Não adianta você chegar para mim com uma dor lombar ou uma dor no ombro. Eu não vou tratar o seu ombro, eu tenho que atender o indivíduo. O que é que você está passando ali na sua história, o que está por trás dos seus sintomas, para que a gente consiga mudar as percepções, você mudar a sua postura, ressignificar, ter uma percepção diferente e uma ação diferente na sua vida. E aí surgiu esse livro aqui, que a gente lançou agora em janeiro. Esse aqui bem recente. E nesse livro aqui tem o meu professor, da onde eu tenho a formação das 5 leis biológicas, e aí agora a gente está escrevendo um junto com ele, que é do programa dele. Então, o 4º livro já está chegando aí, que é nessa linha também, né? E a gente vai receber ele agora no dia 17 de maio. 17 de maio. E lança agora no segundo semestre? Não, 17 de maio agora. É o lançamento em si, que bacana. É o lançamento. Que legal.
E olhando bem pra capa, a gente vê ali que tem um homem adulto, né? E ele Sim, tá se olhando no espelho e vendo a sua criança, sim. né? Pensando nisso, doutora, pensando em aprofundar nessa questão de que os traumas eles ainda interferem no nosso dia a dia. Como que é introduzir isso para um paciente que se já ouviu falar, nunca aprofundou, de repente é leigo? Como que é essa transição de trazer esse conhecimento que é profundo, mas de uma forma que o paciente consiga ser efetivo e aplicar? Então, eu já tive várias experiências dentro do consultório. Vou pegar o exemplo de mães, que a mãe vem com uma queixa do seu filho. Meu filho de 1 aninho, dá um exemplo. Com bronquite ou com asma, né? Ou 10 meses com regurgitando leite. E eu converso primeiro com a mãe, dou uma assessoria, aí eu marco a sessão para ela levar a criança. Quando eu chego no consultório, eu entendo que é a mãe que precisa passar pela sessão e não o filho. Talvez a criança em outro momento. A gente sabe hoje, pelos estudos, que mães e filhos compartilham a mesma sintonia autonômica. Então, se você cuida dessa mãe, isso reverbera no filho. Então, muitas vezes eu inverto a sessão. Acontece muito também com adolescentes que chegam, né, sentam e eu percebo que ele está ali porque a mãe trouxe. Que a mãe quer resolver algo na história dele. E aí eu não atendo se ele não estiver confortável. Porque a pessoa precisa ter um certo grau de abertura para entender. Eu inverto. Então, tá bom. Vocês concordam, a gente faz um combinado, eu atendo você primeiro e depois a gente se observa e depois a gente atende o seu filho, tudo bem? Se tudo bem, para a mãe, ok. Mas é difícil fazer com essa imposição. O que eu vejo muito são restrições com pessoas mais velhas, né? Desse entendimento. Quando a esposa leva o marido, né? Que ele senta ali e fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim porque ela me trouxe. Eu tô aqui porque eu precisava Não cumprir, entende o senão benefício, não não entende. entendi. Não entende. Então, quando tem uma certa resistência, é mais difícil, mas a pessoa colhe os benefícios mesmo assim. Porque a gente consegue acessar essas camadas mais profundas e depois a pessoa volta e fala, nossa, Dani, eu não tinha percebido tal coisa, a minha dor melhorou, ou eu estava com dificuldade de resolver se eu ia vender um apartamento ou não, assinar um contrato ou não, mudar de cidade ou não, e eu fiz isso. Então, a pessoa percebe, ela tem essa percepção de que algo mudou na história dela. E eu falo sempre que santo de casa não faz milagre, né? Eu tenho uma dificuldade do meu pai entender, né? A minha mãe já entende um pouquinho mais, mas do meu pai entender. Então, meu pai é hipertenso há décadas, né? Eu falo que ele está na fase ativa há muitos anos, porque existe um perigo lá real na vida dele. Só que para ele enxergar isso, não adianta. Então, como que eu acesso? Né? Não adianta eu explicar que pelas 5 leis biológicas a gente atua assim, o entendimento é tal. Não, eu faço com ele um acesso diferente no inconsciente dele. E aí a melhora se dá e ele acha que foi o remedinho que ele tomou que melhorou. Então, é diferente a perspectiva e a abordagem. Então, como a gente está no momento curativo, as pessoas mais antigas acreditam que sempre ela vai precisar tomar um medicamento para curar, é difícil elas aceitarem essas outras técnicas alternativas. Não que o medicamento não seja indicado, muitas vezes sim necessário para resgatar a pessoa de algo que ela está. A gente nunca fala, pare de tomar nenhum medicamento. A pessoa continua fazendo o tratamento dela e eu entro com a minha terapia. Ela continua passando no mesmo médico, fazendo seus acompanhamentos e eu tenho a minha terapia ali em paralelo. Mas existe uma dificuldade desse entendimento quanto mais idade a pessoa tem. Mas tem senhoras e senhores que aparecem no consultório, que atendem online e que, assim, estão prontos, mais abertos, e eles já tentam outras técnicas e conseguem resolver muito bem a própria história. Que bacana. E tem alguma idade que você percebe que tem maior procura hoje? Tem muitos jovens, né, procurando esse autoconhecimento. Acho que é um movimento muito bacana também com a tecnologia, com a internet hoje, né? Mas tem algum perfil que você vê com maior aderência ao tratamento? É para todas as idades, você mesma disse, mas tem algum perfil que te procura mais? Sim, mulheres na faixa etária de 34 a 54 anos. É a busca maior. Legal. Então já tem ali, de certa forma, um grupo que você percebe um padrão de maior procura. Tem algum sintoma, algo que você percebe nesse grupo, que é algo em comum entre elas?
Dificuldade de se relacionar. Aquela Com parceiro, se diz? Ou no trabalho? Parceiros ou insatisfeitas com a vida. Do tipo, abandonei tudo para acompanhar meu marido e agora? Os filhos estão crescendo e agora? Muitas mulheres em transição de carreira abro mão disso ou abro mão daquilo. Ou a idade, né, vai chegando perto de 50, 60 anos, não tem um projeto de vida para seguir dali em diante, se veem frustradas naquela colocação. Então, essas mulheres, a maior demanda é essa dificuldade da transição de carreira e o relacional. E pensando nisso, tem alguma mensagem que você quer deixar para essas mulheres? Algo que você percebeu que melhora de alguma forma o dia delas? Sim, eu falo assim, que se você estiver passando por alguma dificuldade, saiba que tem algo a mais, algo diferente que você talvez não tenha tentado na sua vida. Você pode ter tentado várias coisas, mas você não tentou ainda algo diferente, algo que pode trazer um significado na sua história. Então, manda um direct, me procura aí no WhatsApp, no Instagram, que eu tenho condições de te fazer enxergar a tua história de uma outra maneira. Perfeito, que bacana. Olhando para essas mulheres, né, pensando na parte técnica, você falou também sobre a importância do grupo, né? Nesses momentos de transição, de carreira ou até mesmo de fase de vida, qual que é, de 0 a 10, assim, qual que é o peso de ter um grupo que está olhando para o mesmo lugar, na sua visão? Eu acho que o grupo enriquece. Como eu estudo a biologia, as células, a gente sabe que uma célula, estando do lado da outra, elas precisam do ambiente. Então, o ambiente regula comportamento. Então, se a gente for pensar, né, nós somos um apinhado de células. Todas as minhas células estão em contato com você, com todas as outras pessoas. Então, a gente sabe hoje que o ambiente, ele interfere. Isso a neurociência já fala. Se você coloca as células num ambiente nocivo, ela vai tender a se repelir. Se você coloca dentro desse ambiente alimentos para ela se multiplicar, ela vai se aproximar. Então, o ambiente interfere muito. Então, estar em ambientes que te proporcionam crescimento e benefícios, eles são realmente sensacionais para a própria evolução. Então, a gente precisa escolher mesmo com quem a gente anda, né? Onde Você diria que é um dos pontos mais importantes nesse processo? Sim, isso ajuda muito. Então, você fala assim, tá bom, Dani, mas o meu ambiente ali é eu, meu esposo, a gente vive brigando, tenho meus filhos adolescentes que me dão trabalho, é o meu ambiente. O que fazer para melhorar? Começa olhando para a tua história. Comece olhando aí para dentro das suas camadas para você se entender. Quando você melhora, o ambiente melhora. A gente reverbera no ambiente. Então, comece com você. É a dica que eu dou. Comece com você. Isso é muito importante, né? As pessoas, por muito tempo, acreditavam que isso tinha que resolver sozinho, ou que não tinha acesso a grandes profissionais como você. O que você vê que mudou nos últimos anos, pensando em internet, tecnologia? Ficou mais acessível, de certa forma, mas a gente sabe que o outro lado da moeda também é que tem vários profissionais que, na verdade, não são profissionais. Como que você vê isso, né? Essa quantidade de estímulos que existe na internet e o que mudou quando você começou lá atrás, comparando com hoje? Nossa, mudou muito. Eu falo que eu sou da era da primeira máquina de Xerox. Você sabe qual é? A primeira máquina de Xerox. 90 e... Não, eu me formei em 94. Então você vai... Tô te falando, eu nasci em 71. Então, a primeira máquina de Xerox, quando eu tinha lá meus 7 anos. Sabe qual que era? Qual era? Não Muitas sei. pessoas vão saber. É o mimeógrafo. Você sabe o que é o mimeógrafo? Não tenho ideia. A minha mãe foi professora, né? E a gente ajudava ela a montar os desenhos e as atividades dos alunos. Era uma máquina que você colocava a folha de sulfite em branco aqui. Ela tinha um cilindro com uma matriz. Eu lembro que era toda roxinha, mas eu não lembro como era feito aquilo. E uma esponjinha embaixo embebida em álcool. E a gente ficava rodando aquele cilindro, a folhinha branca entrava, fazia o print daquela figura e saía ali do outro lado. E a gente ficava abanando a folhinha para secar. Então, quando eu fiz a minha monografia da faculdade, da graduação, tinha máquina, né, da datilografia. Minha irmã fez datilografia, minha irmã mais nova que eu, e eu precisei contratar alguém que já tivesse noções de informática para poder digitar todo o texto, para poder imprimir. Então, a gente vê essa rapidez, essa velocidade, né, que a internet teve, e a gente tem que acompanhar isso. O que me preocupa um pouco é a ansiedade, de novo,
nessa busca por soluções muito rápidas sem contexto. Então, muitos adolescentes e muitas crianças com um acesso muito fácil ao aparelho de celular, e a gente já tem visto estudos em crianças que começam a usar muito cedo o aparelho de celular, já com atrofia da mácula para enxergar, já tem com dificuldades visuais por volta de 10, 14 anos de idade. Então, é muito sério. E quando você vai buscar essa informação muito rápida, você olha lá, eu acho que eu tenho TDAH. Você vai lá, você dá um Google, você vai olhar para os sinais e sintomas, você vai se encaixar. Você vai falar, nossa, tenho tudo. Você vai fazendo check em tudo. E não é assim que funciona. Então, o acesso à informação, ele existe, mas o filtro para essas informações é que precisa de um cuidado. Então, eu falo sempre que é preciso um profissional que tenha uma graduação, que tenha um conhecimento para te ajudar a te conduzir para uma melhor área, para uma melhor resolução. Porque não adianta você olhar tudo. Se a gente for olhar tudo, você vai achar que você tem todas as doenças e todos os sintomas. Isso gera mais ansiedade. Pior ali no fim das contas, né? E o que você vê, doutora, que mais mudou lá do início da sua carreira para hoje, assim, além dessa parte de informação, você sente que houve evolução em construções, em aprendizado? O que você vê que mais mudou? Olha, eu falo de tecnologia, mudou muito. Quando eu me formei, a gente tinha na faculdade, uma faculdade muito boa, que tinha todos os recursos de equipamento para o curativo, né? Para tratar as pessoas. E eu achava que eu tinha que ter todos aqueles equipamentos. Quando eu me formei, né, eu preciso ter pelo menos o básico ali. Só que eu vi que não era isso que ia resolver. Não era só colocar, ligar o aparelho. E isso que me inquietava desde essa época. Por que o paciente não está melhorando? Comprava um outro equipamento. O que está por trás dessa história? E hoje eu falo que a gente não precisa, muitas vezes, do equipamento. Você precisa de um conhecimento prévio e saber aplicar a ferramenta. Você pode até ter o recurso é válido. Eu uso alguns equipamentos, te falei, de fotobiomodulação principais, que é o tratamento por luz, né? Resumidamente o laser, né? Para a gente não entrar nessa esfera. E eles são necessários, sim, para dar um estímulo para o paciente, mas não é só isso. Então, a gente utiliza as associações que a gente tem da base de conhecimento toda, né, de neurociências, né, da fisiologia humana, da biologia humana, para poder desenvolver os recursos que o paciente precisa. Então, a tecnologia, ela vem. Hoje eu tenho o conforto de dizer, esse equipamento para mim vai me ajudar, esse equipamento hoje não. É lógico que eu vejo todas as tecnologias, eu acompanho muito isso, mas hoje eu falo que o cuidado que a gente tem com o paciente é o humano, é o olhar humano. Mas a gente precisa desse recurso tecnológico para a gente aprender a filtrar, né? Esse equipamento é legal, esse não é. Qual a base científica que esse me traz e se isso é viável para usar no meu atendimento clínico ou não. Mas a gente usa muito as nossas percepções e as mãos. Tanto que o meu bordão é, aqui somos mãos que cuidam. Que legal, que legal. E isso é um diferencial, com certeza, doutora. Agora falando como paciente, né? A gente sabe que no lugar do paciente é muito importante esse lado mais humanizado, né? De ser realmente alguém que se importa e tem um propósito, né? Eu senti isso muito na sua fala. Desde o livro a tudo que você construiu foi muito olhando para esse propósito, né? E sabendo disso, né? Pensando em tecnologia agora. Inteligência artificial, uma pauta que para muitos é algo que vai mudar o mercado, seja de educação, seja de atendimento, seja na área da saúde como um todo. A gente sabe que vai trazer mudanças, né? O que você vê em relação à tecnologia? Na sua opinião, é um aliado, não é um aliado quando a gente pensa em agentes, inteligência artificial? Para você isso é bacana, não é? Como que você vê isso? Eu tenho utilizado bastante a inteligência artificial e a gente ensina ela a nos conhecer. Isso que eu acho mais bacana da inteligência artificial. Quando eu comecei a utilizar, a gente brincava. Tinha birra? Não. Nunca teve? Não. Eu sou curiosa por natureza. Por isso, eu brinco hoje que eu sou detetive da vida alheia, porque eu vou, né, investigar por que a pessoa está passando aquela dificuldade. E eu sempre tive essa curiosidade de tentar entender. Só que eu comecei brincando com a inteligência artificial. Vamos fazer uma figura tal. Não, a gente precisa ensiná-la para que ela nos conheça, para que ela construa não a nossa essência, mas o que eu preciso que ela gere para mim. Então, ela vai trabalhar a meu favor. Então, isso não me gera medo, não me gera pânico. Tem pessoas que acham que vai dominar o mundo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ela é uma aliada.
Então, eu tenho utilizado bastante, mas o que diferencia é se eu sei montar o prompt correto, se eu sei perguntar corretamente, dentro da base de dados que ela vai me trazer, aquela resposta. Então, eu alimento a minha IA, eu sempre alimento. E ela já me chama pelo meu nome, né? Às vezes eu dou uma bronquinha nela, mas assim, brincadeira, Cuidado para ela não guardar rancor de você, hein? Então, e assim, é muito bacana porque a construção é muito rápida. E eu tenho brincado agora com as imagens. E fica muito bom. E ela corrige, você fala, eu quero tal coisa, me traz esse cenário dessa forma. A construção é muito boa e isso a gente ganha tempo. Eu precisei rodar um contrato de comodato. E eu falei, não vai dar tempo de eu ligar, ver se o advogado vai fazer para mim, quem que vai fazer para mim. Eu falei, deixa eu testar. Abri outra janelinha e falei tudo que eu precisava. É lógico que depois eu ia passar pelo sistema, né? O advogado ia olhar, ver se as cláusulas já poupou muito tempo, né? Muito tempo, porque eu precisava conversar com os sitiantes que estavam no local. E eu já fiz, ficou perfeito, coloquei meus dados, coloquei lá o que, né, fazia sentido para mim. E já imprimi, marquei a reunião, falei, vamos ver se faz sentido para vocês isso? Agora vocês levam para o advogado de vocês, dá uma reformulada, eu vejo com o meu, e depois a gente alinha. Eu ganhei um tempo, que eu digo assim, de um mês. Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar, mas a gente tem que saber como utilizar. E dentro dos processos, dentro do consultório, eu já consigo também com outras demandas. Então, ela acelera o processo. Então, isso me traz uma calmaria, me tira da ansiedade, tem Libera me ajudado. tempo, não, Com incrível. certeza. Eu costumo falar para os meus pacientes que eu utilizo muito analisar a minha vida, eu divido a minha vida assim, como se fosse uma pizza, né, para ficar fácil as pessoas entenderem. Ou seja, uma fatia por dia. A Jaque divide o boi em bifes, né? Eu divido a minha semana em fatias. Como assim? Eu monto a minha agenda semanal. Na sexta-feira, que é a fatia lá, o número 6, eu olho para o que eu fiz durante a semana. O que deu certo, eu vou manter. O que não deu certo, eu vou reformular. O que está me demandando tempo, como eu vou corrigir? Isso geralmente é na sexta-feira, no final do dia. Para daí eu ter os outros 2 pedaços de pizza ali para eu definir se vai ser lazer, se eu vou descansar, se eu vou ler, ou se eu vou trabalhar um pouco mais. Então, isso tem me ajudado. E a IA monta para mim a planilha. Então, ela já sabe o que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, ela me otimiza e isso me traz tranquilidade. Então, esse ganhar tempo hoje, nos dias de hoje, isso é sensacional. Faz muita diferença, né? É um apoio ali, de certa forma, personalizado, né? Então, é mais tempo para você poder descansar e investir a sua pizza, a fatia da pizza do jeito que você preferir. E agora, doutora, olhando pro lado mais empreendedor, né? O seu lado mais empreendedora, no caso, começou em que momento dessa jornada? Porque você, no caso, para poder atender vários pacientes, para poder ir para o caminho que você foi, naturalmente, o empreender é uma necessidade para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Como que foi para você? Foi algo natural desde o início? Foi algo que você aprendeu no meio do caminho? Como que foi para você? Eu acho que tive isso comigo. Eu sempre tive eu ajudar pessoas, né? Resolver o problema para as pessoas. Isso começou. Eu dei aula 10 anos, eu tô tentando lembrar aqui dentro da minha trajetória. Primeiro eu montei o consultório, não dava dinheiro, aí eu fui trabalhar em Brasília, no hospital, prestei um concurso, trabalhei 1 ano nesse hospital. Lá eu ganhei muito dinheiro, eu vinha para cá de 15 em 15 dias de avião, né? Mas não era isso que ia me trazer para onde eu queria, né? Não adiantava só ganhar muito dinheiro se eu não ia ter o que eu queria para minha vida. E aí eu voltei para o consultório, foi quando eu fui fazer especialização, mestrado, e eu falei, mas tem algo mais, eu preciso fazer algo mais. Só que, de verdade, eu comecei a empreender, eu acho que foi quando meu marido faleceu, há 3 anos e meio atrás, que eu falei, puxa vida, agora eu vou voltar para o consultório. Eu já tinha parado de dar aula, tinha pedido exoneração, estava fazendo meus cursos, meus desenvolvimentos pessoais. Eu falei, é hora de eu colocar a mão na massa de novo. E eu falo que eu me transformei 10 anos em 1. No último ano, que isso aqui tudo aconteceu em 1 ano. Tudo em 2024. Foi. Esse aqui foi lançado em junho de 2024. Esse aqui,
agora eu não vou lembrar, foi no final do ano, esse foi em janeiro desse ano. Então, assim, foi num prazo muito curto de tempo, que daí eu montei as mentorias, o consultório já estava funcionando. E, além disso, eu estou resgatando um outro empreendimento, que é a minha startup, que eu vou agregar inteligência artificial com uma gamificação para regulação emocional em adolescentes. Então, isso aí está começando a criar asas. Então, o meu espírito empreendedor, acho que está dentro de mim, de querer ajudar outras pessoas com o que eu sei. Então, é uma forma de colocar, imagina, né, empacotar tudo num celular e você colocar na mão, né, de crianças de 12 a 24 anos de idade, que é para onde esse caminho vai. E de uma forma globalizada. Então, acho que esse espírito empreendedor eu sempre tive. Né? Meu pai trabalha até hoje. Meu pai tem uma lojinha de artesanatos. A minha mãe planta no quintal da casa dela, ela colhe o alface dela, taioba, café, ela tem pé de café na casa, um pezinho só. Mas eles colhem o café, fazem o café. Então, essa natureza empreendedora, isso eu acho que já vem da família, né? Meus avós sempre tiveram um restaurante, então a gente já tem essa natureza. Então, isso é uma coisa nata minha, que eu acho que isso está no sangue. E eu tô indo. Eu falei, eu tô com 54 anos de idade, eu falo, parece que é agora que eu tô vivendo. Eu tô sentindo essa vontade de ir para a vida, porque eu estou fazendo os meus movimentos, estou aprendendo através das minhas dores, das minhas dificuldades, a ir para a vida. E eu tô indo. Que legal, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão acompanhando. Esse lado mais empreendedor, você tem algum recado para quem é da saúde e quer realmente desenvolver essa habilidade de empreender? Que a gente sabe que são outros desafios além da parte técnica, né? Liderar pessoas, gerir equipe, gestão financeira, gestão do negócio como um todo. Como que é para você conciliar essas atividades? Então, a gente precisa de ajuda no processo. Eu falo que aonde quem é da área da saúde, a gente tem que ter muitas vezes a competência técnica para saber o que você tem que fazer. Se o paciente está ali, se você é um dentista, você tem que saber o que você vai fazer. A gente precisa desenvolver muitas vezes outras capacitações. Eu não tenho dom nenhum, por exemplo, para contabilidade. Então, de verdade, eu não vou perder tempo com isso. Mas eu sei vender, eu sou boa vendedora. Né? Então, assim, o que eu posso aprimorar, eu vou aprimorar. O que eu posso entender um pouquinho mais, eu vou. O que eu não sei, eu vou pedir ajuda. Então, a gente precisa, sim, de ajuda no processo. Então, se você tem dificuldade, não consegue gerir teu negócio, se você está sozinho, se você está esbarrado e está patinando e não sai do lugar, peça ajuda. Esse eu acho que é o melhor recado. Realmente, você vai mais rápido, bem acompanhado, né? Então, acho que faz total sentido, é um ponto que a gente vê bastante aqui, né? O profissional da saúde, ele tem habilidade técnica, mas para ele conciliar isso com habilidades de gestão, de vendas, de marketing, tecnologia, que agora tá bem aflorada, é realmente um desafio. Então, acho que isso inspira bastante, né? Saber que você não precisa saber tudo para chegar lá, mas realmente fazer aquilo que importa, né? Maravilha. E, doutora, pensando agora em planos, né? O que você projeta para esse ano? O que tem de novidade? O que a pessoa que está te conhecendo aqui agora pode esperar nesse ano, doutora? Nossa, esse ano eu tô incrementando as minhas mentorias. Eu tenho aí a mentoria Fly, que é uma consultoria, na verdade, sobre empreendedorismo emocional. E nessa consultoria a gente trabalha durante 8 meses, 8 a 9 meses juntos. E aí eu vou na caixa preta, que é a sessão que eu vou destravar ali, e você vai me trazer para onde você quer ir. Então a gente vai construir um plano de voo. Por isso que chama mentoria Fly. Para onde você vai? Qual é o foco que a gente vai dar para essa ação? E toda viagem, a gente sabe que a gente pode ter escala, né? São as paradas estratégicas, o que você vai carregar de bagagem emocional. Então a gente vai construir esse plano de voo com você. E aí a gente vai trabalhar dentro disso 4 pilares, os 4 principais pilares dentro da leitura biológica e da ansiedade. Eu tenho um outro método que é a ansiedade sem estresse, que ele está dentro da mentoria Fly. Como você pode ir mais longe, sabendo fazer paradas estratégicas, mas entendendo o que está na sua caixa preta. Então, eu estou focada nessa mentoria. Estou conversando com empresários, com empresas, que a gente consegue. Eu não vou mudar layout de empresa, eu não vou mudar as suas ações, mas você, como CEO ou teu sócio, vocês vão entender por que é que vocês estão travados, por que é que a empresa não está indo, porque tem algo aí na sua história que pode estar reverberando na história dele. Então, a gente faz esse bem bolado nesse plano. Então, eu atendo você individualmente,
atendo ele individualmente. E a gente constrói o plano de voo junto. Porque você vai entender as suas demandas, ele vai entender a demanda E dele. geralmente não é a mesma coisa, né? De Não. repente a trava vem de algo daquela Específico. pessoa, né? E isso é muito comum quando você vê, de repente, sociedade, né? É comum, às vezes, os sócios não estarem avançando porque uma pessoa, de repente, não tá. É difícil dizer que alguém não tem traumas e não tem realmente problemas pra resolver. Mas na sua visão, realmente ali é algo que geralmente quando acontece alguma coisa, como travar a empresa, geralmente não é só aquilo é a pontinha do iceberg. É só a ponta do iceberg. Porque é muito comum isso. A empresa não vai mais longe, não porque eles não querem, é porque eles não podem. Tem algo inconsciente aí que está segurando. E isso tudo na De vida. um ou dos dois? Pode ser dos dois, pode ser de um ou de outro. Uma pessoa é capaz de... Sim, sim. Mas eles não entendem, porque conscientemente a gente acha, né? Você fala, mas eu quero faturar mais. Nossa, conscientemente eu sei para onde eu quero ir, mas é o seu inconsciente, são as suas estratégias de sobrevivência lá de trás, que tem alguma percepção que você não viu ainda, que não está te levando para o caminho que você quer. E geralmente pode ser de um sócio ou do outro sócio, ou até de algum gerente que trabalha para você. Então a gente olha dentro Um cargo estratégico, né? cargo estratégico. Então a gente tem que olhar aonde está, né, o conflito principal e ajustar, né, os parafusos, parar para fazer as paradas estratégicas e de repente no meio do caminho dessa construção você entende que não é mais aqui que vocês querem ir. Opa, o plano de voo é teu, não é meu. A gente muda a trajetória. Só que a gente trabalha as emoções, a gente trabalha essa construção, né, dentro da ansiedade, a gente vai olhar a demanda que essa pessoa traz de vida, de trajetória de vida, para a gente conseguir construir com ela esse plano ideal de voo. Incrível, doutora. E tem alguma mensagem que você quer deixar para quem é seu paciente ou para quem, de repente, deveria conhecer o seu trabalho? Sim. Pode olhar para aquela câmera bem bonita ali e trazer todos os detalhes de como ela pode ser ajudada e apoiada por você. Eu sempre falo que a gente não deve andar sozinho e a gente tem que parar de ser refém dos nossos sintomas. Se você está com alguma dificuldade na sua vida, seja ela qual for, a hora é agora para você olhar para a sua história. E a sua história vai te revelar padrões que você nunca antes tinha acessado. E a hora que você realmente adentrar nessas camadas, você vai ver o quanto a sua vida melhora. Se eu conseguir 10 anos em um, melhorar minha vida de 10 anos em um ano, você também consegue. Incrível, doutora. Com certeza, muita inspiração. Quero agradecer também a Apex, que é nossa patrocinadora aqui do Além do Jaleco. A gente fica muito feliz de poder te receber, doutora. É muito aprendizado. Com certeza, mais vídeos como esse, mais podcasts como esse são importantes para a gente não só começar um processo de educação, que a gente realmente sabe que isso é muito importante até para um atendimento, né? Quando o paciente vem, assistir algum conteúdo seu, entende a importância de não só ser atendido e resolver um problema, mas compreender. Acho que, inclusive, as suas técnicas passam por isso, pra gente sentar e olhar, né, pra história e aprender com a história. Então, a gente fica muito feliz de ter esse enriquecimento de conteúdo e conte com a gente. Tenho certeza que quem é de casa aprendeu muito. E, doutora, o seu Instagram, conta pra galera de casa pra poder te seguir também. Boa. Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes. O meu Instagram é daniela.soares.sjc. É Daniela com L só. Soares.sjc de São José dos Campos. Combinado, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco. Forte abraço.